Oi, gente boa. Olha só, gente querida, nós estamos aqui juntos com a Júlia Luci. A Júlia Luci é deputada distrital aqui em Brasília e nós viemos a nos encontrar na pandemia, quando ninguém estava encontrando ninguém. É claro que eu não encontrei presencialmente com ela até há pouco tempo atrás, já depois de ter sido vacinado. Ela veio ter comigo aqui, tomamos um cafezinho e é a Júlia Luci que está conosco hoje. Cadê ela, brother? Isso, tudo bem, pastor? Prazer Tudo estar aqui, bom? viu? Alegria Finalmente deu minha. certo, né? Graças a Deus a gente conseguiu, porque nós adiamos alguns encontros algumas vezes, porque a sua secretária foi persistente, porque acho que na primeira vez eu estava com dengue, depois eu peguei uma herpes zoster, estava aqui sentindo muita dor, aí houve uma outra ocasião que você estava aqui perto e ela me chamou, mas eu estava atendendo uma pessoa, eu falei, não, vamos marcar direito, que aí a gente encontra de verdade. Foi o que aconteceu e eu tive o prazer de te receber aqui com a sua assessoria. Foi uma grande alegria mesmo, Júlio. Foi muito bom mesmo, e a sua casa é maravilhosa, né? Não sei se o senhor já voltou a receber as pessoas aí, não. Eu voltei a receber com muita parcimônia no distanciamento. E aí eu tenho recebido alguns amigos aqui para resolver coisas. Eu faço parte também de um grupo suprapartidário e a gente tem trabalhado muito e tem reuniões que vão acontecer agora aqui com vários deles para a gente amarrar algumas coisas em defesa da democracia, mas é algo que eu faço na minha experiência cidadã e é acima de qualquer militância de natureza partidária. Eu faço isso como um cidadão que forma opinião. Eu tenho consciência disso. Agora, o que eu tento trazer é equilíbrio no meio da sandice, da loucura e das polarizações. E eu também percebi que você, apesar do que está acontecendo por aí, você segue fazendo o seu trabalho, né? Sem ficar olhando para o lado. Pastor, e é muito trabalho, viu? Eu trabalho muito na parte do planejamento familiar, com enfoque no planejamento reprodutivo, e é uma pauta que completamente abandonada, né? E a pandemia veio para paralisar uma série de serviços necessários. E a consequência é que nós tivemos um aumento grande de gravidezes na adolescência, de gravidezes não planejadas, e a gente sabe da repercussão, né, que esse evento causa na vida do bebê, da mãe, do pai. Eu entendo, pastor, que o plano de desenvolvimento do Brasil, que eu acho que é algo que todos nós temos que perseguir, ele está diretamente conectado ao fortalecimento das famílias, sabe? E aí, família é o laço de afeto. Não existe, na minha opinião, uma Claro, constituição assim padrão, enfim, eu acho que é aquele claro. ambiente de cuidado, de carinho, de acolhimento mesmo. Mas o que a É. gente observa hoje é realmente a chegada de crianças ao mundo de uma forma. Nós somos o país que mais temos gravidez não planejadas no mundo, no mundo. Então, No assim, a mundo. criança no mundo, pastor, a gente está na frente de países africanos, né? E muito graças ao tabu religioso, porque Aham. quanto mais você pode falar sobre vida reprodutiva, sobre sexualidade, como algo natural à vida humana, né?
sem tabu, mais você consegue quebrar mitos e mais você consegue ofertar métodos de planejamento familiar, métodos contraceptivos. Então, como no Brasil, quando você começa a falar sobre isso, automaticamente acontece um levante de alguns grupos religiosos fundamentalistas. Então, a tendência é que a classe política abandone o tema por medo de perder popularidade, e aí o tema fica por isso mesmo, né? Então, assim, eu mesma vivi isso em 2019, quando eu organizei um mutirão de oferta de DIU aqui na Estrutural, que o senhor sabe muito bem, é um lugar extremamente pobre, extremamente necessitada. A mulher da Estrutural, diferente de mim, que sou de classe média, ela não consegue ter acesso, então ela acaba engravidando uma vez ao ano, né? Geralmente de homens diferentes, muitas vezes frutos de estupro, porque também não se fala sobre isso, né? E as crianças, elas nascem sem o mínimo, assim, sem o básico de nutrição, sem o básico de segurança, sem o básico de afeto. E o desenvolvimento do cérebro humano, ele está diretamente conectado ao carinho, à atenção, ao amor. Então, a criança que vem não planejada, ela já nasce com uma série de barreiras, sabe? Inclusive a questão da autoestima, né? O feto, acredito eu também, né? O feto, ele sente isso, ele sente se ele é rejeitado já no ventre da mãe. Então, para a gente curar, imagina a gente curar uma sociedade, se metade das pessoas está vindo fruto de uma gravidez não planejada, nós temos metade da população com baixíssima autoestima, já com sentimento de rejeição muito forte. Então, assim, é um problema muito grave e, graças a Deus, eu organizei uma série de reuniões, visitei e fiscalizei essas unidades básicas de saúde. Hoje nós tivemos uma reunião com a secretaria e nós vamos, se Deus quiser, inaugurar Outubro Rosa, mês de saúde da mulher, uma retomada, né, de ambulatórios de planejamento familiar, de oferta de DIU, de laqueadura, e para o homem também, né? No Novembro Azul, a retomada da ideia de saúde para o homem e de oferta de vasectomia. E isso a gente colocando também na Papuda e na Colmeia, que são os 2 centros de internação, né, masculino e feminino, respectivamente. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe quem foi que criou o conceito de família afetiva e não de DNA? Não. Jesus. Foi um jovem que nasceu numa cidade muito simples, cresceu numa cidade simples também, e não teve oportunidade de ir a nenhuma universidade dos dias dele. Mas ele disse que família não eram só aqueles que descendiam do DNA, mas eram todos aqueles que praticavam o amor entre eles. Então, surgiriam, ele disse, muitas mães, muitos pais, muitos filhos. Foi Jesus, quando a mãe deles chegou, e ele estava falando lá de dentro de uma reunião lotada de pessoas, lotada. Aí ela mandou um recado, ela chegou com os irmãos dele. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Chegou, mandou dizer, dize a ele que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui fora. Aí alguém foi lá dentro e falou, tua mãe e os teus irmãos estão te chamando aqui fora. Aí diz lá o Evangelho de Marcos que Jesus, olhando à volta, um por um, olho por olho, disse assim para cada um no particular, aqui está minha mãe, aqui está meu pai, aqui está meu irmão. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que é amor uns pelos outros, esse é meu irmão, é minha mãe, é minha irmã, é meu pai. É família. É feita desses vínculos. Eu tenho aqui em casa um lado biológico de família.
e tem um lado não biológico em relação a mim. E a minha mulher tem um lado biológico em relação a ela, aos filhos. E um lado não biológico, que são os meus. E a gente ainda tem aqueles que não foram gerados por nenhum de nós dois, mas que eu adotei, ela adotou, se tornaram filhos do afeto. Eu tenho uma filha do coração que me foi entregue pela graça de Deus quando ela tinha 4 meses de idade. E é a coisa mais gostosa da nossa vida, linda, meu amorzinho. Então, eu entendo isso, eu estou nessa, eu creio nisso e te louvo. E te bendigo e concordo contigo que o pior inimigo da conscientização sexual, da conscientização de prevenção de gravidez, do uso de contraceptivos responsavelmente, é o tabu religioso, é a ação do lobby religioso contra a saúde pública. Exatamente. É um lobby, essa história de negacionismo é o tempo todo. Quando a religião impede de você ensinar as pessoas a, se não conseguem deixar de transar como era o que a religião gostaria que todo mundo só transasse depois do casamento. Esse é o ideário religioso. Só para se reproduzir também, né, pastor? E olha lá, não pode ter muita alegria. Então, e aí tem o seguinte, aí o que a gente vê é algo trágico. O pessoal casando para poder transar livremente, mas sem amor. Então, acaba em divórcio. Você mencionou os casamentos do susto, que era aquilo que o Joãozinho 30 uma vez designou para mim como os filhos do tesão. Uma vez eu estava conversando com o Joãozinho 30, aí eu falei para ele alguma coisa, ele falou, no morro tem muito tipo de tesão diferente. Tem gente que é filho disso, tem gente que é filho daquilo, agora 80% é filho do tesão. O cara chega sofrido, encachaçado, doído, com fome, em casa, e encontra a mulher. Ela também está sofrida e oprimida. A única coisa que resta, e às vezes, na maioria das vezes, esses homens também chegam com brutalidade. Exatamente. Então, é o tesão desse macho mais forte que vai produzindo, às vezes, estupro conjugal, como você mencionou. Nossa, pastor, isso também é outra coisa que não se fala, né? É um super tabu mesmo e, infelizmente, está acontecendo muito, sabe? Eu estou começando a trabalhar com esse tema também porque a gente percebe um receio das próprias mulheres falarem isso, né? É muita coisa. Eu sinto que são pautas, digamos assim, femininas, né? Coloco entre aspas porque eu acho que um homem pode tocar também tranquilamente, mas talvez a maternidade traga uma urgência, sabe? Eu mesma fui mãe muito cedo, eu fui mãe com 17 anos, né? Então, essa minha maternidade precoce, ela determinou a minha vida, né? Eu tive que, desde cedo, fazer escolhas muito difíceis. Então, eu saía de casa para estudar ou eu ficava com a minha filha. Então, como eu vivi essas situações muito cedo na minha vida, eu entendo que a gente precisa falar sobre essa gravidez na adolescência e, como o senhor falou, como uma questão de saúde pública, porque saúde pública. Um país que tem um índice tão alto de gravidez na adolescência, ele tem um PIB menor do que ele poderia ter. Por quê? A menina, muito possivelmente, ela não volta a estudar. 80% delas vai ter filho no ano perde muito tempo para voltar. Muito. Perde muito tempo para voltar. Exato, mesmo porque não existe uma rede de apoio institucionalizada, né, pastor? A gente não tem creche para todo mundo.
Porque se a menina tivesse um filho e ela pudesse, depois de 6 meses, ou às vezes até antes, né? A minha filha nasceu, eu fiquei só 2 semanas fora da sala de aula. 2, né? 2. Se a gente ofertasse creche, a gente facilitaria o retorno dessa mãe. Mas nós não ofertamos, pastor. A gente não prioriza o que é básico. A gente quer ficar o tempo inteiro maquiando números, que eu tenho mais gente com nível superior, eu tô me equiparando ao Canadá. Só que a gente esquece que a gente é Zimbábue e que eu tenho criança brincando com esgoto, do lado do esgoto. Eu tenho criança que demora muito para entrar para a escola, que a gente já perdeu o momento áureo dela, da formação do cérebro dela, que ela deveria ser estimulada, que ela deveria ser bem nutrida. Então, assim, é a raiz. A gente precisa ser raiz, cada vez mais raiz. E eu faço política baseada na raiz. O que é raiz? E dizendo não para aquilo que não é raiz. Porque a ideia que a gente vive hoje é que a gente tem que fazer tudo. Mas quem quer fazer tudo não faz nada. Porque qualquer ação exige renúncia. O senhor sabe muito bem disso, né? Eu escolho colocar meu tempo, meu esforço, minha atenção, minha energia, minha inteligência em torno de um projeto, em detrimento de outro. Eu não consigo ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. 3, Mas falta isso. A gente vive uma sequência de políticas populistas, né, de curtíssimo prazo. Eu acho que a reeleição é péssimo para a gente, sabe, pastor? Cargo majoritário, governador, prefeito, presidente, sinceramente, não deveria ser possível reeleição, porque a pessoa entra já... Enquanto a gente fica nessa história da reeleição, a gente deixa de seguir política pública, que é feita pensando a médio e longo prazo, não no exercício de um mandato, nem de 2, e nem através de um golpe. Quando a gente tem políticas públicas elaboradas com base na inteligência, na pesquisa, na estatística, na distribuição de recursos da União, que vem da contribuição de todos e que precisa voltar prioritariamente para os que precisam mais, e isso tem a ver com educação, com saúde, tem a ver com cuidado infantil, tem a ver com a diminuição, enquanto a gente não tem um up expressivo de melhoria social e econômica, a gente tem que ter um up super significativo de ajuda contraceptiva e de cultura, no que diz respeito a ensinar quantos filhos a gente pode ter e quantos a gente pode não ter, e a tentar só ter filhos quando a gente puder ter, porque filho não é um souvenir de DNA particular que me agrada. Ele vem e ele segue. E é uma coisa horrorosa quando filhos chegam e olham para você e dizem: você sabia que isso aqui era essa porcaria? E por que você me botou aqui sem nenhuma reflexão a respeito de se você poderia ou não poderia tomar conta de qualquer coisa? É algo terrível, mas, ao mesmo tempo, eu queria aqui dizer uma palavrinha otimista, que é a seguinte: a minha filha, caçula, e nós temos aqui na soma dos nossos filhos, nós temos 6 e uma filha que nos adotou aqui, que nós adotamos a ela já em Brasília, então é a 7ª, mas a caçula dessa tropa toda já tem um filho de 15 anos e tem uma outra filhinha de 10. Mas ela teve filho bem novinha e foi algo inesperado. E foi aquela gravidez não planejada, não tinha casamento, não tinha preparação, não tinha nada. Era aquela casa muito engraçada, não tinha parede, não tinha teto. Ela foi mãe com quantos anos? Ela foi mãe com 20... Acho que com 20, 21. Eu fui pai mais novo do que ela. Mas eu sabia o que eu queria. Eu casei, eu queria ser pai. A mãe dela foi mãe mais nova do que ela, mas a gente queria, casou querendo casar.
A minha esposa, a Adriana, foi mãe com 18 anos. Mas ela queria, ela soube, aconteceu e ela quis o filho, e ela podia o filho. Enfim, é diferente quando acontece aquela explosão de impossibilidade uterina. Sim. E a criança vai nascer sem chão, sem pai, sem mãe, sem nada, não é? Então, a minha filha, como ela foi adotada numa circunstância assim, porque ela foi adotada de uma relação desquerida e foi abandonada pelos progenitores, ambos a deixaram para morrer. E ela estava morrendo quando nós chegamos, graças a Deus, e a resgatamos. Aí, quando ela estava aí com os seus 20 anos, eu creio, para 21, ela ficou grávida. Mas nós tínhamos viajado muito, ela estava devendo alguma coisa na escola aqui no Brasil, porque a gente ia para os Estados Unidos, aí ela corria para alcançar lá. Depois a gente voltava para o Brasil, aí ela corria para se adaptar aqui. Sem falar que a língua começava a ser um problema nesse vai e vem. E aí ela estava naquela correria de ter que chegar junto com a faculdade, com tudo mais, quando engravidou. E aí foi aquela coisa, ela não tinha como, eu falei, olha, esquece o como, vem comigo, e ela veio para cá, e o companheiro dela, hoje esposo dela, marido dela, veio também, estão aqui conosco há 15 anos, 14 anos. Então, ela me disse essa semana que o meu netinho de 15 anos, filho dela, está namorando, está começando a dar as namoradas, dá beijinho na boca, não sei o que e tal, vai para o cinema e dá aquele pega, fica todo orgulhoso de ter pegado, não sei o que e tal. Aí ela ficou olhando aquilo, e ele muito empolgado, os outros colegas também, todo mundo cresceram juntos na mesma escola. Então, vêm juntos desde 3 anos de idade, estão com 15. Se sentem íntimos. Aí ele falou lá, nisso tudo, ela pegou, chamou do lado e falou, pega aqui. Deu lá umas camisinhas para ele. Ele falou, que é isso, mãe? Eu não uso isso não, mãe. Ela falou, olha, não me interessa. Não, mãe, eu estou longe disso, mãe. Não me interessa. Longe ou perto, você está sempre a 1 palmo disso. Então, é melhor você carregar isso. É melhor carregar, porque longe ou perto não está mais do que 1 palmo dessa possibilidade. E no dia que eclode, quanto mais jovem, menos chance de pensar a respeito você tem. Com certeza. E o jovem acha que assim, comigo não vai acontecer, né? Tem muito isso. Então, não tem como exigir maturidade de uma pessoa de 14, 15, 16, 17. Não adianta, gente. A vida, eu percebo isso por mim mesma. Eu vou me tornando cada vez mais medrosa, né? Mais cautelosa, né? A gente vai começando a entender por que você tem que dirigir mais devagar, né? Por que não pular de paraglider? Né? Por que não pular lá do alto daquela cachoeira de 8 metros? Isso! O que você fazia antes sem pensar, agora você pensa muito antes de fazer. Isso! Então, a gente muda muito mesmo. Então, entendendo isso, a gente tem que fazer o acolhimento desses jovens, e acho que a escola é um ambiente super propício para isso, porque a gente precisa lembrar que a maior parte deles não tem instrução em casa, não tem alguém como a sua filha que vai chegar e vai conversar. Tem muita mãe que tem vergonha. Só que, vindo uma criança ao mundo, concorda, ela é filha de todos nós, né? Inclusive, do ponto de vista financeiro, todo mundo arca, né? Com essas crianças cuja família não provê o sustento a elas. Todos nós arcamos. Então, eu acho que esse pacto social, inclusive, a gente precisa falar sobre isso. A gente está disposto a continuar incentivando essas gravidezes, né? Assim, que mensagem que a gente passa para uma família quando a gente diz que o Bolsa Família vai ser aumentado por filho? Que mensagem que a gente está passando? Você já imaginou?
Se, meu Deus, vamos aumentar o Bolsa Família. Né? Assim, olha, eu estou Ai, aumentando, é é muita calculado com base no ignorância. número de filhos. Então, assim, É, a gente está passando mensagens o tempo inteiro para as pessoas, é, pastor, como governo populista, né? é, Você não tem que cuidar da sua vida, porque quem tem que cuidar sou eu. A é, gente está infantilizando, por meio de algumas políticas públicas, adultos, é, é né? verdade. É Uhum. claro que a gente precisa trabalhar e lutar por uma política social, agora, isso tem que ser acompanhado do desenvolvimento da autonomia do indivíduo. Claro, é Porque, promoção humana, é desenvolvimento humano, não é sim, assistencialismo. Tem que sim, haver a capacidade de você, de fato, fazer a pessoa ter os instrumentos suficientes e necessários para depois de um tempo, não desde o início, é só depois de um tempo, ela poder caminhar com as próprias pernas autonomamente como uma cidadã, um cidadão com autodeterminação plena. exato. Isso é o objetivo de um Estado democrático de direito. É isso que reza a nossa Constituição e as nossas políticas, com P maiúsculo, já estão feitas na Constituição brasileira. É só, de fato, pegar os recursos e as verbas e distribuir nas prioridades determinadas pela Constituição. E tudo vai bem, obrigado. Iria infinitamente melhor, porque esse país é rico, Sim, produz muito, tem uma capacidade de inteligência extraordinária. Se tivesse uhum, investimento nos pobres, os pobres, pela necessidade, se perdem de um lado em volume cerebral, aprendem, a maioria deles, as soluções da sobrevivência, que são exatamente. carregadas de uma inteligência criativa e intuitiva que pode produzir grandes gênios se a gente os ajudar a chegarem no ensino formal, acadêmico, estimulá-los cada vez mais adiante, criar modelos escolares onde o indivíduo que já é bom o bastante no nível em que foi posto possa evoluir para os seguintes, Exatamente, sem ser em exatamente. detrimento de coisa alguma. Aí Isso, você vê um brasileirinho consegue uma bolsa, vai para a Europa, para os Estados Unidos, até para a Rússia, vira um isso, fenômeno em qualquer área, menos isso, aqui. isso. Menos aqui, é uma tragédia. E aqui está sobrando. Quando eu tinha a Fábrica de Esperança, lá em Acari, nos anos 90, que era um projeto social enorme, que atendia 24 mil pessoas por dia, 66 projetos simultâneos, e um estado inteiro lá dentro tinha um lugar, só dentro dele tinha o Estado. O que o Estado tinha que fornecer para o cidadão, tinha dentro de um pequeno lugar lá, pequeno, mas tinha cerca de 38 serviços de Estado lá dentro, de casamento, juiz de paz, o que você quisesse, identidade, certidão de óbito, o que você quisesse, tinha lá banco, bombeiro, tinha tudo. E mais os 66 projetos de formação humana. Pois bem, naquele tempo ali, o que eu via no dia da inauguração, estavam lá todas as autoridades e tal, muita gente do Rio, do Brasil e de vários lugares, embaixadores. E o Tom Jobim tinha acabado de morrer um tempo atrás. E eu falei lá, olha, aqui é um lugar tão rico, que se você der o tom, os Jobins brotam do chão para todos os lados. Porque o que a gente observa é um potencial extraordinário, eles só precisam de um tom, só precisam de um diapasão para começarem a ir, a Sim. aprender, a prosseguir. E aí você se surpreende com essas capacidades, com essas inteligências, com esses É, poderes naturais que cada um tem. é isso mesmo, assim, são poderes naturais porque nós somos uma mistura incrível, né, pastor? É, E é a contribuição desses grupos que vieram para cá e que se transformaram em novas famílias,
a gente carrega no nosso DNA. Então, todos nós temos memórias indígenas, temos memórias negras, temos memórias europeias, né? Uhum. Então, assim, eu estudo um pouco sobre contribuição genética espiritual, né? Então, assim, muitas vezes a gente vive numa determinada linha sem entender muito o porquê, mas a contribuição está lá, os meus antepassados, por causa das experiências deles, enfim. Então, eu tenho plena convicção, o brasileiro, ele tem capacidade para estar em todas as áreas. Agora, se a gente tem que ajudar a encaminhar. Se a gente não investir na primeira infância, por exemplo, a gente não consegue. A gente sabe que hoje $1 na primeira infância, a gente repercute em $7 na vida adulta. Mas quando a gente analisa o orçamento da educação, por exemplo, que ele vai para a primeira infância e o que vai para a educação superior, o que está na educação superior é 70%. É 70%, em detrimento de, assim, a gente chega com 30% só para a primeira infância, sendo que todo mundo é bebê, né? Então, assim, você pega 70% do seu orçamento, coloca para uma parcela pequena, que vai chegar no ensino superior, e não investe naquele ramo que todo mundo usufruiria. Mas por quê? O bebê ele não está escolarizado. E aí a gente ainda tem ministro da Educação dizendo que criança especial dá muito trabalho e que a universidade tem que ser para poucos. Como ele falou 2 semanas atrás, a universidade tem que ser para poucos. Bom, eu entendo, de certo modo, que a universidade é para todos. Agora, nem todos são para a universidade. Tem alguns que vão se dar melhor quando chegam, por exemplo, num treinamento técnico e descobrem um filão danado de possibilidades. Mas aí é outra coisa, é cada um escolhendo. Não é o ministro, não pode ser uma política de um ministro que diz a universidade tem que ser para todos. A universidade tinha que ser, quer dizer, tem que ser para poucos. A universidade tinha que ser para todos. Embora nem todos, no curso da vida, optem, mesmo podendo, mas todos têm que poder escolher se vão ou se não vão, ou se para onde querem ir. É isso que se tem que dar, no mínimo, a possibilidade de escolher, a chance de dizer é por esse caminho que eu quero andar. E aí nós nos tornaríamos uma potência mundial e se o nosso caráter endireitasse um pouquinho, né? Se a nossa mal-caratice também precisa ser tratada, e isso tem a ver também com as nossas heranças de perversão cultural, de poder e de genocídio, de dominação, de supremacismo, de domínio sobre índios, pretos, quilombolas, caboclos, arigóis, enfim, todo tipo de gente. Então, enquanto a gente não parar com isso e enquanto a gente não se dedicar ao que é básico e que, enquanto a gente não entender que a nossa riqueza não é feita de uns poucos, mas de todos, e que a soma desse todos poderia dar um país extraordinariamente genial, nós vamos continuar patinando no mesmo lodaçal. Olha, Júlia, que prazer conversar com você, viu? Prazer todo meu. E eu espero que cada vez mais a gente tenha mais pessoas lutando pela causa da primeira infância, sabe, pastor? Amém. Porque, de fato, todo bebê merece ser limpinho, ter acesso a banho, ter acesso a papinha equilibrada, ter o cuidado ali da família. Então, assim, esse é meu sonho para todas as crianças, sabe? E a gente cuidando das mães, cuidando desse momento de decidir, você mãe, você pai, quando, porque não é obrigação, né? É importante a gente falar isso também. Ninguém tem obrigação de ter filho. Ninguém tem obrigação de ter filho, gente. Inclusive, é uma super responsabilidade, né? É eterna, ela é constante. Então, assim, a gente também precisa colocar isso. Olha, você não estaria sendo egoísta se você optasse por não ter filho, né?
Claro. Hoje, por exemplo, eu sinto que na minha vida como parlamentar é impossível encaixar um bebê hoje, mas eu me sinto mãe das crianças do DF, entende? Então E a sua filha está com que idade? Quase 18 anos. Quase 18. Ela está aqui perto de mim. Ela está aí perto? Tá Deve ser perto. Muito linda, com uma mãe linda dessa. Ela é não linda, quer aparecer, linda. não, né? Vamos ver se depois que ela aparece. Mas, olha só, eu quero saber como é que as pessoas fazem para contactar você. Olha, a gente pode botar aí. Ótimo. Quem estiver em Brasília, fica o super convite para ir no nosso gabinete. Eu faço muita questão de fazer uma recepção mineira para quem chega lá, sabe? Com um cafezinho quente, com pão de queijo assado na hora, sabe? Com um gabinete organizado, limpo, porque a experiência que eu quero que o cidadão viva no nosso gabinete é a experiência de uma forma diferente de tratar aquela pessoa, né? Então, se fosse possível a pessoa ir pessoalmente ao meu gabinete, eu ficaria muito feliz, porque eu adoro receber as pessoas. Mas, para quem não puder ir, ficam as nossas redes sociais, né? Que é Júlia Luci DF, Luci com Y, né? Júlia Luci DF de Distrito Federal. E eu também sempre, pastor, é loucura, mas eu disponibilizo o meu telefone também, eu demoro para responder, claro, porque eu, né, disponibilizo e estou o tempo inteiro em contato com as pessoas, mas tem o meu WhatsApp também, que é o 98326. Quero que o Braulio anote aí. Você podia repetir para o Braulio anotar, por favor? É 98326-8888. E é 61, viu? Brasília. Você conseguiu, Braulinho, pegar o número da Júlia Luci? Estou escrevendo. Está escrevendo, né? Eu sou ruim de número. Quando eu ouço o último, eu esqueço os 3 primeiros. Sou horroroso para números. Tem um foco, né? Então, no Instagram é @JuliaLuciDF. Isso, Isso. E o Braulio vai botar o número do seu WhatsApp. Está aqui, 61 983268888. É isso aí? Parece Disque Pizza, né? Mas é esse o número mesmo. Olha, Júlia, meu café também está aqui. Da próxima vez, minha mulher vai te conhecer. Vou querer que alguns outros filhos te conheçam também. E você parece que é da minha congregação. Se você olha, vê a vida, vê a sociedade, vê o mundo, como se você fosse uma ovelha minha aqui, que estivesse andando e caminhando com o que eu ensino a respeito dessas coisas todas. É o mesmo ensino, é a mesma vontade, é a mesma disposição de que, se não dá para alcançar o ideal, faça, todavia, o melhor para não ter que fazer o mal, ou diminua as implicações do que pode lhe trazer risco, com bom senso, com lucidez, para você também não pensar que aborto é tratamento contraceptivo, que é outra tragédia. É o pessoal que fica tratando o aborto como se fosse contracepção, naturalizando o aborto para todo lado. Isso, pastor, muito bom. Muito bom o senhor falar sobre isso. E eu quero, inclusive, né, externalizar aqui a minha opinião. Eu, particularmente, não acho que o aborto deve ser uma prática legalizada, sabe? Eu entendo que o princípio da vida, uma pessoa não pode ser livre para dispor sobre a vida da outra, né? Mesmo que seja aquela que concebeu e aquela que guarda essa vida no seu ventre. Então, é importante a gente falar que no Brasil ninguém é obrigado a ser mãe. O bebê ele pode ser entregue à doação no momento que ele nascer. Mas eu também acho que a gente começar a falar sobre
aborto como se fosse um direito da mulher, como se fosse um sinônimo de país evoluído, eu quero deixar claro aqui que eu não concordo com isso. Eu acho que essa vida, exatamente por entender a repercussão espiritual, mas não apenas isso, é do ponto de vista do que é ser liberal. Eu sou uma mulher liberal, né? Então, eu defendo vida, eu defendo liberdade, eu defendo também você lutar pela sua sobrevivência, você ter o direito à sua propriedade. Então, eu não acho que a gente deveria jamais... A escolha do gênero que queira, banalizar. A escolha do seu próprio gênero, escolha disso e daquilo. Agora, tem coisas que estão para além da gente, tem coisas que são absolutas e que estão para além do alcance, deveriam estar para além da nossa legislação naturalizante, banalizante. Porque, infelizmente, a discussão é complexa e tem vários lados desse mesmo elemento, mas eu acho que quem ajuda a fazer todo tipo de provimento contraceptivo que você se propõe a fazer e quem se dispõe a ajudar todo pequeno nascido que esteja desajudado na vida e que queira criar políticas públicas para atender a essas necessidades, essa é a maior prevenção que se pode ter em relação à prática do aborto. Exatamente. E a educação que diz não precisa ter, não tem que ser mãe, ou seja, não tem que ser mãe. Agora, trate para que o não ser mãe não tenha que usar de práticas radicais como suposta medida contraceptiva. Minha querida, é uma grande alegria e foi bom te encontrar aqui em casa e eu quero que você volte. Volte uma horinha dessa para comer um bolinho com café com a gente no final da tarde. Maravilha, tá bom? Vai ser um super prazer, uma conversa super gostosa. Parabéns, pastor, pela sua coragem. Eu acredito que ser omisso no momento de pandemônio é ser colaborador para o aumento do pandemônio. Então, eu acho que precisamos ser, sim, corajosos e dar a nossa cara a tapa, sabe? E esclarecer e dar ponto de vista, sabe? Porque a omissão, ela é conveniente, mas ela é assassina. É verdade. Então, parabenizo pela sua coragem e vou ter o maior prazer em participar com o senhor das suas conversas, né, do seu grupo. Me sinto, sim, super convidada e quero muito participar. Eu vou te convidar, sim. Querida, grande beijo para você, para a sua filhinha. Que Deus te abençoe. Fica com Amém. Deus. Amém. E obrigado muito por obrigada. ter vindo. Deus te abençoe. Tudo de bom para o senhor. Amém. Tchau, Fica com Deus também. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Muita paz. Amém. Amém. Tchau, tchau.